Vou agora convidar o seu secretário para apresentar as linhas de ação governativa da sua área. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, excelentíssimos senhores deputados, agora vou fazer a este plenário apresentar as linhas de ação governativa da área da economia e finanças para o ano financeiro de 2022. Neste ano, a ação governativa da área da economia e finanças baseia-se principalmente na estabilização da economia, garantia do emprego, asseguramento do bem-estar da população e o alargamento da procura interna. Com o total apoio do Governo Central e a forte liderança do chefe do Executivo, os serviços da área economia e finanças, unidos e dedicados a superar as adversidades, têm cumprido rigorosamente os planos estratégicos e as linhas políticas definidos pelo governo da RAEM e implementando de forma ordenada as diversas medidas económicas e as em prol do bem-estar da população. E na premissa de salvaguarda e solidez da base económica e a qualidade da vida da população, tem diligenciado incansavelmente para impulsionar a diversificação adequada das indústrias, reforçando a dinâmica do desenvolvimento endógeno da economia e criando um alicerce para o desenvolvimento económico de forma sustentável, duradoura e com alta qualidade. Com o intuito de promover o crescimento económico, o governo da RAEM lançou um leque de medidas específicas de cariz económico-financeiro, tendo por base a troca composta por exportações, investimentos e consumo. Primeiro, exportações. Enquanto uma componente de maior relevância no produto interno bruto de Macau, as exportações de serviços sofreram impactos bastante significativos da pandemia. Graças ao controle da situação epidemiológica e nas cidades vizinhas, as exportações de serviços e o consumo privado registraram respectivamente, aumentos anuais de 562% e 12% durante o segundo trimestre do ano em análise, conduzindo a um aumento real do PIB na ordem dos 25,7% no primeiro semestre de 2021, comparativamente ao período homólogo do ano atrasado. Todavia, devido ao surto dos casos de coronavírus no segundo semestre, os ritmos da recuperação econômica de Macau aparentaram. Os fatos comprovam que, quando não há turistas, as exportações de serviços sofrem o maior impacto. Na sequência do levantamento por parte das autoridades Juai das restrições de passagem de fronteiras no dia 19 de outubro, o número de turistas aumentou evidentemente. E com a estabilização da pandemia, o relaxamento gradual das medidas antiepidêmicas, bem como o surgimento gradual dos efeitos da divulgação turista, o número de visitantes por dia atingiu por várias vezes recordes, o que demonstra que a procura e o consumo turísticos em Macau mantêm-se fortes. Para fomentar o aceleramento da recuperação das exportações de serviços turísticos e dos sectores conexos, o que devemos fazer é o reforço das atividades promocionais do turismo, tendentes à exploração de novas fontes de visitantes, reunindo-nos no decurso da construção do Centro Mundial de Turismo Lazer a sabedoria de todos os profissionais da indústria para enriquecer de forma abrangente os elementos de produtos e serviços turísticos. No futuro, acreditamos que, com o número da taxa de vacinação em diversas regiões e o controle da epidemia no entorno da China, o número de visitantes poderá aumentar gradualmente, impulsionando também a recuperação e o crescimento das exportações de serviços. Além disso, para que nos possamos adaptar rapidamente à evolução da epidemia, marcada pela instabilidade e incerteza, e acelerar a informação de um novo ambiente financeiro, estamos a empenhar-nos na promoção da optimização dos regimes jurídicos financeiros, bem como o regime jurídico do sistema financeiro, a lei da fidúcia e o regime jurídico de fundos de investimento. Segundo aspecto, sobre os investimentos, com o alargamento dos investimentos públicos mediante o reforço de injeção de verbas financeiras, encontra-se em via de desenvolvimento acelerado um conjunto de projetos-chave de infraestruturas urbanas, os quais têm por objetivo melhorar as instalações públicas e infraestruturas da cidade, tanto garantir a qualidade de vida e ao emprego da população. Ao mesmo tempo, para fomentar o desenvolvimento da indústria financeira moderna, temos acelerado os trabalhos de construção dos sistemas-chave da estrutura financeira, que abrangem como a central de depósito de valores imobiliários e o sistema de pagamento rápido.
Por outro lado, atendendo a que a confiança do investimento privado é fraca, por isso temos redobrado os nossos esforços para melhorar as condições de negócio em prol dos setores emergentes, com vista à formação de um novo ambiente setorial, organizando atividades de captação de investimentos e negócios, no intuito de atrair mais instituições estrangeiras. Terceiro, procura interna. Perante uma situação em que o número de turistas dificilmente poderá ser recuperado por completo a curto prazo, torna-se cada vez mais pertinente a dinamização da circulação interna da economia comunitária. Neste contexto, a área da economia e finanças continua a implementar no corrente ano as políticas em benefício das empresas e residentes, pretendendo, através da prestação de assistências às empresas, na resolução das suas dificuldades, da estimulação da sua vitalidade, ajudar as micro, pequenas e médias empresas a ultrapassarem as dificuldades. Em virtude de apoiar o desenvolvimento empresarial e o emprego dos residentes, foram mobilizados cumulativamente no ano transado e no corrente ano cerca de 95 mil milhões de batacas da reserva financeira e 10 mil milhões de batacas dos saldos acumulados da Fundação Macau. As medidas concretas adoptadas com recurso a essas verbas incluem, primeiro, lançar o plano de benefício do consumo por meio eletrônico, segundo, lançar 8 medidas de apoio específico às PME, concedendo subsídios e benefícios para estabilizar o emprego e assegurar a qualidade de vida da população. Terceiro, aperfeiçoar as leis e regulamentos legais que podem ajudar a otimizar o ambiente de negócios, a conclusão da produção da Lei de Alteração ao Regulamento do Imposto do Selo e à Tabela Geral do Imposto do Selo, regime de qualificação e exercício da profissão de contabilista, bem como da Lei de Proteção dos Direitos e Interesses do Consumidor. E 4. Providenciar assistências às empresas na adesão às plataformas de comércio eletrônico de renome do interior da China para a expansão dos seus negócios, alargando ainda a cobertura do plano de lojas com características próprias e a sua notoriedade, dando apoio ao desenvolvimento da economia comunitária mediante as tecnologias como VR e AR. Para o ano 2022, dada a persistência da epidemia e a impossibilidade de encontrar uma solução para o problema de cadeias de abastecimentos em todo o mundo, perspectiva-se que a economia deverá continuar a ser marcada por incertezas. No entanto, como a base fundamental da economia de Macau mantém-se inalterada, é de crer que, através de uma melhor atualização das diversas infraestruturas para o desenvolvimento dos setores emergentes e das condições relacionadas, a força motriz endógena em prol do desenvolvimento da diversificação adequada da economia será incrementada. Ademais, o lançamento constante do Governo Central de políticas e medidas em benefício de Macau e o início da construção de zonas de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hangqin proporcionam novos espaços e oportunidades para a diversificação adequada do tecido industrial local. A partir disso, a economia do interior da China está a recuperar rapidamente o seu ânimo e continua a crescer constantemente. Estamos convictos de que, uma vez atenuada a situação epidêmica e aumentada a taxa de vacinação, as atividades sociais, a vida dos residentes, assim como o desenvolvimento econômico, poderão regressar ao normal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, de acordo com as LAC definidas pelo chefe do Executivo, os objetivos de governação da área de Economia e Finanças em 2022 são a dinamização da economia, a estabilização do emprego, a garantia da qualidade de vida da população, o desenvolvimento de um novo contexto conjuntural e o planeamento de projetos a longo prazo. Tendo como missão principal o seguinte: promover a recuperação econômica e garantir e melhorar as condições de vida da população, desenvolver coordenada e conjuntamente com a Zona de Cooperação Aprofundada, ZCA, e acelerar a diversificação adequada das indústrias, consolidar a construção de um centro, uma plataforma. Em primeiro lugar, as prioridades da LAC concentram-se no bem-estar da população. Apesar de se ter deparado com uma grande contração nas receitas das finanças públicas, o governo insistiu na implementação de uma série de medidas em prol do bem-estar da população com base nos mais altos padrões adotados em 2019, reforçado as garantias de acesso ao emprego, salvaguardando os direitos e interesses laborais e promovido efetivamente as respectivas medidas. No próximo ano serão mobilizados 30,3 mil milhões de batacas da reserva financeira e prevê-se um orçamento de 18,32 mil milhões de batacas no âmbito do PITA, com vista a aumentar a procura interna, revitalizar a economia e criar mais oportunidades de emprego.
2. A diversificação setorial é inevitável. Com o lançamento do 14º Plano Quinquenal Nacional e do Projeto Geral de Construção da ZCA, é proporcionado um período fundamental para o aceleramento do desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau. Todavia, o desenvolvimento das diversas indústrias emergentes, nomeadamente a indústria financeira moderna, tecnologias de ponta, etc., requer um certo nível de bases e até tempo para a sua cultivação. Aliás, a construção da zona de cooperação aprofundada alargará espaços e vai introduzir nova dinâmica para o desenvolvimento das indústrias emergentes de Macau. Em relação à indústria de grande saúde, iremos tomar como ponto de partida a investigação, o desenvolvimento e a fabricação da MTC, evitando esforços para que mais produtos da MTC de renome do interior da China sejam comercializados em Macau e ajudando os produtos de MTC comercializados em Macau a entrarem nos mercados nacionais e internacionais. Em relação à indústria financeira moderna, vamos focar no aperfeiçoamento das infraestruturas do mercado de obrigações, bem como proceder à elaboração da lei de fidúcia e à revisão de outros diplomas legais para atrair a aglomeração de novas atividades financeiras em Macau. Em relação à indústria de tecnologia de ponta, vamos concentrar numa melhor coordenação dos sistemas e mecanismos no âmbito de transformação de resultados científicos e tecnológicos e do desenvolvimento da indústria de ciência e tecnologia no sentido de atrair mais empresas e quadros qualificados dessa área a desenvolverem-se em Macau. Em termos da indústria de convenções, exposições e comércio, para além de continuar a atrair viajantes de negócios de alta gama através da realização de conferências internacionais, vamos também empenhar-nos em proceder à integração dos espaços e instalações de exposições da ZCA no âmbito das atividades de exposições a realizar, pretendendo maximizar as iniciativas de angariação de negócios através de exposições. As PMEs são os intervenientes do mercado fundamentais para a diversificação setorial. Por isso, vamos acelerar a digitalização, reconversão e modernização das PMEs locais. Por exemplo, será lançado um sistema de digitalização aplicada para as PMEs, o qual, para além de as ajudar a proceder à mineração de dados, poderá também impulsionar o aperfeiçoamento da gestão operacional das empresas, permitindo-lhes ter maior facilidade no acesso a crédito e no aproveitamento das oportunidades de negócios. Além disso, vamos também sensibilizar as PMEs sobre o ambiente de investimento e as oportunidades de desenvolvimento da ZCA para que expandam os seus negócios e compartilhem os dividendos derivados da construção da ZCA. Além disso, tendo em consideração os quadros posicionamentos estratégicos da ZCA como nova plataforma, novo espaço, novo exemplo e novo patamar, logo que sejam reunidas as condições de proceder à vedação das fronteiras da ZCA, vamos tentar obter mais medidas de apoio junto dos ministérios e comissões do Governo Central para que a liberalização da primeira linha com Macau possa ser concretizada de forma plena. Vamos também desenvolver da melhor forma a construção do sistema de negociação, construção e administração conjuntas e compartilha de resultados, impulsionando a interligação concreta das normas e sistemas das duas partes. 3. Consolidação da construção de um centro, uma plataforma. Vamos privilegiar as atrações de Macau pela existência de instalações turísticas de qualidade e de alto nível de serviços, aprofundando a integração intersetorial do turismo para enriquecer constantemente os contextos de Macau como um centro mundial de turismo e lazer, aproveitando as vantagens dos títulos do Centro Histórico de Macau e também a cidade criativa de gastronomia. Vamos ainda reforçar a divulgação das imagens de Macau como uma cidade segura e apropriada para visitar, apoiar o setor do turismo, lançar mais projetos turísticos para revitalizar a economia dos bairros comunitários
e intensificar a cooperação turística com as regiões integradas na Grande Bahia. Ao mesmo tempo, serão aperfeiçoados os diplomas legais relativos ao setor do jogo, reforçando o desenvolvimento sinérgico entre o setor e as atividades não-jogo, no sentido de consolidar e reforçar a competitividade global do setor do turismo de Macau. Além disso, vamos continuar a aprofundar a construção da plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os PLPs, aperfeiçoando os diversos projetos tendentes ao alargamento do seu efeito sinérgico e promovendo a cooperação bilateral nas áreas econômica, comercial, financeira e tecnológica, no sentido de consolidar e reforçar o papel de Macau como uma plataforma entre a China e os PLPs. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, desde a constituição do novo governo, os meus colegas percorreram ruas e travessas para auscultar as opiniões da sociedade e dos residentes e efetuaram deslocações entre Hangqin e Macau para efeitos de abordagem de todos os assuntos sobre a construção da ZCA. Tendo, entretanto, compreendido que tudo que está ligado aos interesses e ao bem-estar da população é importante e que a chave para dinamizar a economia é proceder de melhor forma os planos relativos ao bem-estar da população, permitindo a todas as classes sociais compartilharem os seus resultados de desenvolvimento e desfrutarem dos respectivos benefícios. Assim sendo, iremos dedicar-nos sem reservas ao desenvolvimento dos trabalhos vocacionados para o bem-estar da população. Perante uma situação em que o futuro desenvolvimento se torna cada vez mais complexo e com constantes mutuações, a área da economia e finanças, para além de auscultar amplamente as opiniões da sociedade para ajustar e aperfeiçoar atempadamente as formas de trabalho, irá em conjunto com os diversos sectores, baseando nos interesses de longo prazo e em planeamento global de Macau, coordenar e delinear as variadas políticas económicas e as em prol da população, conforme a conjuntura do desenvolvimento nacional, as perspectivas de desenvolvimento sustentável e duradouro da economia, assim como os benefícios para a sociedade e os residentes. Acreditamos que, com o apoio do Governo Central e na liderança do chefe do Executivo, os serviços da área da economia e finanças, cumprindo escrupulosamente as suas missões, irão esforçar-se por levar um bom porto de projetos, planos e ações traçadas em conjunto com os intervenientes do mercado e a população em geral, a enfrentar as adversidades e ultrapassar as contrariedades no intuito de promover a revitalização da economia local. Senhor Presidente, caros deputados, esta é a minha apresentação. Muito obrigado.